Boa, pessoal, então vamos lá. Essa é a pergunta que eu mais recebo. Todo dia alguém me pergunta isso. Vale a pena assinar o Sherlock? E esse vale a pena é muito relativo, porque depende muito da informação que você está procurando. Então, para esclarecer todas essas perguntas de uma vez, eu já vou trazer o quê? Todos os detalhes que tem dentro do Sherlock, como que eu utilizo a ferramenta, o que dá para fazer de forma, lógico, simples, né? Eu não vou olhar todas as condições, por exemplo, aqui. Tem várias condições que eu posso adicionar. Eu não vou passar em uma por uma, mas eu vou te mostrar mais ou menos como que funciona. Você vai ter uma boa noção, né? E o que eu posso te dizer já de imediato, uma questão negativa do Sherlock, tá no cronograma da galera aí para colocar, mas não tem escanteio. Então, se você opera escanteio, infelizmente o vídeo já tá resolvido para você, né? Não vale a pena, porque não tem. Enquanto não tiver, não vai compensar para você que opera escanteio, né? Lógico. Tem gente que opera over, back, under, lay, CS, e aí eu vou trazer, de acordo com que a gente for avançando aqui, eu vou trazer informações a respeito desses outros mercados. Mas escanteio está programado há muito tempo, não chegou, né? Não sei quando vai chegar, as informações não são muito claras para a gente da comunidade, né? Quando que vai vir, é só assim, tá vindo, vai fazer, mas não tem datas e tal, e também, não sei, acho que nem é obrigação dos caras, né? Eles já entregaram o que foi prometido, o produto, ele de fato entrega as informações que a gente precisa, né? A galera que comprou querendo escanteio estava desinformado, infelizmente, porque ficou sempre claro que escanteio ainda não tem na ferramenta, tá? Então esse é um exemplo de não para a pessoa que não vale a pena assinar o Sherlock, é melhor você procurar uma outra ferramenta que possua essa informação. Agora vamos falar um pouco mais geral, né, para trazer um panorama mais generalizado, e depois a gente vai entrando no detalhe ali de cada informação. Essa é a tela inicial. Quando você clica ali na abinha Sherlock, você vai cair nos jogos do dia de hoje, né? E aqui a gente tem, por exemplo, 48 jogos que eram previstos para hoje. Esses 48, né, como a gente já são 10 horas da noite aí, um jogo ainda não iniciou, 2 jogos estão ao vivo, 45 jogos já terminaram. E lembrando que a gente está num momento de futebol muito ridículo, né? Pouquíssimos campeonatos, vai começar aí alguma coisinha da Europa, alguma coisinha da Suécia também já tá rolando, mas assim, bem pouquinho, nada relevante. Então, momento mais aí de estudo do que de operação. Mas o Sherlock tá aí, trouxe os 48 jogos de hoje. Eu gosto sempre de trabalhar aqui, tá, galera? Por horário. O horário é o que eu mais gosto. E aqui eu posso filtrar. Tô procurando um jogo específico. Vamos ver, o Santos jogou hoje. Vamos ver se tem o jogo do Santos aqui. Santos e Curitiba, 4-0. Que balaço. Aí aqui eu cliquei no jogo do Santos, abriu todas as informações aqui pertinentes ao jogo. Não vamos focar agora nessas informações, nós vamos detalhar elas daqui a pouco. Vamos focar primeiro na funcionalidade aqui de modo geral para a gente ser objetivo, tá? Quais são as datas que eu consigo filtrar jogos? Dia de hoje e até 2 dias para frente. Então, terça e quarta-feira eu consigo clicar aqui, por exemplo, vai me aparecer quantos jogos tem com dados aqui do Sherlock para amanhã, terça-feira, 59, e para quarta-feira, dia 24, deve ter um pouco mais, 68 jogos programados no Sherlock. Então, isso é interessante. Eu acho que 2 dias é bem razoável, é um número bem legal, não precisa de mais também. Poucas pessoas se programam tão futuramente assim para fazer operação, então tá bem tranquilo, tá? Aqui eu consigo navegar entre manual, né, que é criar um filtro manual aqui na hora, testar e tal, e filtros salvos, ou seja, criei um filtro, testei, validei, salvei, sempre que eu abrir o Sherlock e quiser ver os jogos que se encaixam naquele filtro, né? Vamos dar um exemplo aqui prático. Nosso laser A1 que a gente joga na calculadora, valida os jogos e opera. Ele está aqui salvo, um filtro base dele, que é os jogos que eu vou lá e vou selecionar para jogar na calculadora. Fica aqui, ó, laser A1. Vou lá, filtrei. Quais são os jogos de hoje que se encaixam nesse cenário? Vão aparecer aí, foram 7 jogos. Qual que é o jogo de amanhã, né? Vamos ver, quais será? Poxa, hoje eu já quero dar uma analisada nos jogos que eu vou ter amanhã. Como é que eu faço? Mesmo esquema, laser A1, filtrei, boa. Então amanhã tem 10 jogos pra gente analisar, né? E quarta-feira assim vai. Aqui a questão da seleção de jogos. Você pode ver que a gente define parâmetros para cada filtro, né? Então aqui eu defini média do custo do gol 1.0 menor ou igual a 4. Eu não vou explicar isso aqui, se você é da comunidade, você vai entender. Se você não é da comunidade, procura aí informação sobre custo do gol. Você vai saber que informação é essa. Eu não vou detalhar aqui as informações que tem, mas existe essa informação aqui no Sherlock. E eu peguei aqui menor ou igual a 4. Só que aqui eu estou validando somente os últimos 5 jogos. Eu posso vir aqui, trocar para 10 e fazer esse filtro, né? Aí vai muito do que você acredita ali na criação do seu método, né? Com o tempo você vai fazendo métodos variados, métodos para 5, métodos para 10. Você vai ver que tem coisas que tem dados que funcionam melhor quando você usa 5, tem dados que funcionam melhor quando você usa 10, tá? Mas aqui eu estou pegando todos esses parâmetros, né, nos últimos 10 jogos, né, replicando isso para ver quais se encaixam nos próximos
próximos jogos, né? Fazendo uma perspectiva aqui futura. Então, isso é bem legal. Tá? Eu consegui variar os jogos para poder pegar números de uma cauda mais longa ou uma cauda mais curta e tal. Isso eu acho bem bacana do Sherlock, tá? E fica assim. Então, selecionados os jogos aqui, eu posso ir lá e seguir com a minha análise e tal, que nós vamos seguir detalhando mais pra frente. Agora, vamos voltar pro manual, como se a gente não tivesse filtro nenhum. Acabamos de assinar o Sherlock, por exemplo, e eu quero fazer uma filtragem aqui para ver como é que funciona a ferramenta. Eu vou escolher 5, 10... e 20 jogos, né? Como eu já expliquei, vamos deixar no 5, né? E aqui eu tenho métricas, odds e indicadores, tá? Métricas são todos os dados numéricos que a gente tem aqui, ó, vários dados numéricos, né? E eu posso escolher qualquer um desses dados aqui para poder adicionar ao meu filtro, né? Odds são as odds disponíveis que eu tenho, né, para poder fazer um filtro, né? Tem muita gente que opera só numa faixa de odd. Então eu quero operar só quando o over 2,5 tiver acima de 1,60. Vamos fazer melhor. Vamos para a prática aqui, criar um filtro de over 1,5. Então eu quero vir aqui, quero colocar sempre que o over 2,5 FT, quero colocar aqui maior ou igual a 1,60. Não quero nenhum jogo que seja menor do que isso. Beleza, primeiro filtro. Segundo filtro aqui, eu quero adicionar média de gols, tá? Média de gols. Time da casa jogando em casa, tá? Quando eu clico casa em casa, eu vou pegar os últimos 5 jogos deles jogando em casa. Quando eu clico casa global, é os últimos 5 jogos gerais, seja em casa ou seja fora, beleza? Então aqui eu tô pegando os últimos 5 jogos do time jogando em casa. Eu quero pegar essa média de gols marcados FT, né? Que é até o final do jogo. Eu quero que ela seja maior do que 1. Beleza? Beleza, vou fazer para o visitante a mesma coisa, só vou alternar o mando, né? Vou colocar agora fora e vou puxar a média de gols marcados FT também, valor absoluto maior ou igual a 1. Então, se você opera over, essas são informações que seriam pertinentes para você, certo? Você ia alterar aqui talvez para 1,5, né? Depende do over que você vai operar, ou se você opera under, você vai colocar menor do que 1. Então, para quem opera o mercado de over, essas informações são bem legais. Nós vamos colocar uma outra já para aproveitar, uma informação de indicador. Tá? O que é indicador? Aqui a gente tem 3 indicadores que ele já vem pronto. É a galera da Full Trader que desenvolveu. E eles levam em consideração 2 coisas. O LG Score, ele leva em consideração o confronto entre as equipes, né? E os números entre elas, confronto direto, goleadas que elas já aplicaram, já levaram, né? Esse é um filtro que o Ricardo criou para filtrar jogos de lei goleada, mas eles te auxiliam em qualquer outro filtro, é só você usar a criatividade, né, e ver onde esses jogos se encaixam. Como por exemplo, você tem aqui um favorito de odd 1.48 que o LG Score dele é 73. Então você fala, poxa, talvez se eu quiser equipes favoritas, eu posso pegar equipes favoritas com LG Score baixo, que isso já me dá o quê? Uma garantia de que esse time se defende bem, algo desse tipo. Criatividade que vai mandar, tá? Mas a informação tá aqui. E o H-Score que a gente vai usar é um indicador de gols. Então, quanto maior, é um termômetro, né? Podemos dizer assim. Quanto maior esse número, né? Mais probabilidade, né? De um cenário de gols, tá? Lógico, o Sherlock não faz entrada para você automático. O Sherlock não te dá tip, tá? Você vai criar cenários para você operar. Então, mais um ponto aqui que é legal, tem gente que já me perguntou isso, né? Se eu assinar o Sherlock, ele vai me dar tip, né? Tipo, vai falar quais jogos são over, quais jogos são under. Se você não criar um filtro, ele não vai te dar nada. Você vai precisar criar um filtro para te dar cenários prováveis, tá? E aqui a gente está criando um cenário provável para over. Então eu vou colocar aqui esse número, valor absoluto maior ou igual a 150, beleza? Então criei aqui rapidamente um possível filtro de over 1,5. E o que eu faço agora? Eu posso vir aqui e salvar esse filtro. Vou colocar ele aqui como over 1.5. Vídeo Sherlock. Pra gente saber qual que é o filtro lá, né? Na hora que a gente for procurar. Beleza? E agora, sempre que eu quiser vir aqui, eu venho comecei o dia, abro, filtro salvos, over 1.5 vídeo Sherlock, filtrar. Todos os jogos que tem essa tendência de over vão aparecer aqui para mim. E aí aqui a gente vai para um outro ponto que para mim é a cereja do bolo. É a melhor função que tem dentro do Sherlock, que é o backtest. Eu quero agora testar o filtro que eu criei.
São poucos os lugares que você consegue fazer isso. Eu sei que o Layback tem essa possibilidade de você testar filtros, mas não sei como é que funciona. Acessei muito pouco mesmo, só para conhecer, mas eu sei que tem e isso é muito legal. E o Sherlock também tem. E agora a gente vou te apresentar essa funcionalidade agora. Aqui funciona igual, nada diferente. Aqui também, seleção dos dias, nada de diferente. Tá? O que muda é a condição que eu quero aplicar no meu filtro. Então, eu quero um filtro de over. Beleza. E o que eu quero testar nesse filtro? Eu quero testar jogos em que no total saíram pelo menos 2 gols, correto? Então eu tenho que indicar para o Sherlock essa condição, para ele saber quais jogos ele vai buscar e me entregar esse resultado. Então vamos vir aqui, ó, jogos, gols marcados FT, total, valor absoluto, maior ou igual a 2. Eu acabei de indicar para o Sherlock o seguinte: me tragam os jogos nos últimos 30 dias. Aqui eu posso escolher quantos dias eu quero validar para trás. Posso validar 7 dias para trás, 15 dias para trás ou 30 dias para trás. Agora nós vamos validar 30, que é o nível máximo. Eu quero perguntar para o Sherlock quais jogos nos últimos 30 dias se encaixaram no meu filtro e qual foi o resultado desses jogos. Executei. Executando aqui vai me trazer. Vamos ver quantos jogos teve no meu filtro nos últimos 30 dias aí. Vai dar uma demoradinha para carregar porque é pesada a informação, mas nada demais também, tá? Coisa de segundos. 869 jogos faziam parte dessa listagem nos últimos 30 dias. 633 jogos foram over, tá? E 236 não bateu. Um win rate de 72,84% e uma odd relativo de 1,37. Sem uma ferramenta, para você conseguir validar isso aí, 633 jogos, eu te falo que dependendo da sua disponibilidade, em um ano você não faz. O que a gente conseguiu validar aqui em 30 segundos, em um ano, dependendo da sua disponibilidade, você não faz 633 jogos. Não faz, mas não faz mesmo. Então aqui a gente consegue em um mês ter uma quantidade de jogos validadas enorme. E aí a gente pode começar a buscar dentro desses jogos que bateram características pra gente melhorar o filtro que a gente criou. Então eu criei esse filtro. Poxa, eu tô vendo que os jogos em que a odd do over tá abaixo de 1.80 tá dando mais head. Eu acho que eu vou subir meu filtro para uma odd de 1.8. E aqui vem uma das piores coisas do Sherlock. Para eu editar esse filtro, voltar aqui e executar essa mesma busca, eu tenho que clicar aqui. Como é que tá ali? Clicar em filtro. Mas essa lerdeza aqui demais é porque eu tô gravando também, dá uma pesada, tá? Isso não é tudo do Sherlock, não. Editar o filtro. Olha a burocracia. Olha a burocracia, editar o filtro. Condições. Aí eu vou vir aqui, editar. Aí eu vou passar isso aqui para 1.8. Aí eu vou salvar, finalizar, salvar de novo. Vou ter que voltar agora lá na tela de Sherlock, tela de jogos. Vou ter que refazer o backtest. Olha a burocracia. Isso tudo poderia ter sido evitado se aqui do lado tivesse um botão de editar. Eu edito o filtro, já edita na hora, eu já clico em executar, já executou. Então, assim, essa é uma melhoria que os caras precisam dar uma atenção, porque nisso aqui você perde muito tempo. Porque quando você está validando o filtro, você muda toda hora esses números. Até você chegar no número final, você muda toda hora. Então, é chato. Isso não tem como negar. Isso é ruim, tá? É um ponto ruim, mas eu acho que é muito pouco. Tá? É muito pouco ali para você determinar se a ferramenta, para você decretar, na verdade, que a ferramenta é ruim. É pontos de melhoria, mas a ferramenta segue sendo muito eficaz no que ela é proposto, tá? Então vamos botar aqui 30 dias de novo. Vamos lá de novo, over. Você estava com 70%, né? Vamos ver se melhorou alguma coisa. Aqui eu fiz sem dados nenhum, mas você pode buscar todos esses dados dentro desses jogos que deram green, depois você faz de novo. Você vai chegar ali em 200 jogos no mês com 75%, 76% de win rate. Olha que beleza, né? Você subir ali 4, 5% de win rate. Vamos ver aqui, ó. Os marcados, beleza. Valor absoluto maior ou igual a 2. Vamos ver o que deu aqui. Eu acredito que isso que vai piorar o número, né? Porque a gente equilibrou o jogo quando a gente aumenta essa odd do over, a gente dá uma equilibrada ali nos resultados. Vamos ver. Continuou em 70%, diminuiu um pouco a quantidade de jogos, né? Ficou 425, bateu 175 não. O que isso indica pra gente? Que é indiferente. É melhor eu ter 1.6, porque eu tenho mais jogos para operar. Né? Eu tenho ali, sendo que isso não vai interferir no meu win rate no final do mês. Seria um mês que, se eu operasse em 1.6 ou 1.8, não mudaria nada. Então, é uma informação importante que você, se tivesse que fazer manualmente, você ia demorar um ano para chegar nessa conclusão. Então, isso
é bem bacana do Sherlock, tá? Um outro ponto legal, né? Agora eu vou voltar para a tela aqui normal, né? Vocês já conheceram um pouco sobre as métricas, jogando em casa, fora, como que eu crio e adiciono métricas aqui. Agora vamos supor que eu quero fazer a minha métrica, eu quero fazer aqui meu filtro, colocar meu filtro vou usar o de over, né? Que a gente acabou de criar. O de over 1,5. Quero filtrar no dia de hoje, né? E eu quero deixar esses jogos destacados. Eu consigo clicar aqui, ó, e eu estou favoritando os jogos. E aí, se eu limpar o filtro, esses jogos continuam na parte de cima da visão, porque eles foram favoritados. E eu posso adicionar eles em listas, tá? Então eu posso vir aqui criar uma lista, escrever... já está maiúsculo, peraí. Escrever aqui over 1.5 vídeo Sherlock, né? E criar. Aí o que ele faz? Ele cria essa lista, eu venho aqui e adiciono o jogo na lista que eu acabei de criar. E aí ele fica organizadinho aqui, ó, over 1.5 vídeos do Sherlock. Eu já sei que quando der 14 horas eu tenho esse jogo para operar baseado no filtro X. Então isso é bacana, tá? E uma coisa que eu já acho que falta aqui, mais uma sugestão de melhoria da ferramenta. Eu poderia extrair um relatório desses jogos, né, com as informações dos jogos, poderia levar isso para uma tabela no Sheets e poder fazer análise, assim como no backtest. Fiz um filtro ali no backtest, eu queria poder extrair uma tabela, né, com todos os jogos e todos os números. Olha que bacana, imagina se eu tenho ali uma tabelona com todos os números dos jogos, eu posso fazer análise em cima disso. Porque como que eu analiso hoje, né? Eu por exemplo, jogo na calculadora, né, mas uma pessoa que acabou de assinar aqui, como que ela faz essa análise para melhorar o filtro dela? Ela teria que entrar em jogo a jogo, pegar isso manualmente, né, fazer essa análise manual, e isso leva muito tempo, sendo que a ferramenta poderia te entregar um relatório que mudaria toda a sua base de análise, né? Imagina eu venho aqui no backtest, né? Chego aqui no backtest, faço aqui a seleção do meu filtro aqui dos últimos 30 dias, 5 jogos, over 0,5, né? Coloco aqui FT, faço todo o percurso normalmente, maior ou igual que 2, adiciono, executo. Apareceu para mim os jogos aqui. Imagina se eu pudesse tirar um relatório desses jogos com todas as informações dos jogos e poder analisar essas informações depois. Olha como é que seria foda, né? Eu entender aonde é que está meu in-rate e analisar quais são os números que estão me dando greens, quais são os números que estão me dando red. Agora pego essa informação e vou para melhorar meu filtro. Seria perfeito se eu conseguisse tirar esse relatório direto da ferramenta, né? Sem eu ter que manualmente pegar essas informações, levar para alguma base secundária e ter que analisar isso, né? Porque só para você pegar a informação e levar para uma planilha, você demora 5 dias para fazer esses 600 jogos aqui, ou até mais, tá? Ou até mais, porque é chato, demora, depende da quantidade de informação que você quer levar. Mas enfim, é mais uma sugestão, né, que eu acho que é um ponto negativo que o Sherlock não tem. Agora a gente já ficou aqui 20 minutos navegando na ferramenta, mostrando as funcionalidades, mostrando os filtros, mostrando o backtest. Agora vamos para os dados, né? Vamos para os dados. Quais são os dados relevantes que eu entendo que tenha no Sherlock e que seja bem legal? Quando você seleciona um jogo para analisar, você começa com as informações gerais, né? Então data, hora, né? Qual é o torneio, eu acho bacana, né? Aqui é um jogo que já finalizou, então ele fica aqui com o placar no primeiro tempo e com o placar geral, placar final, as odds, tá? E aqui vai mais um ponto negativo. As odds do Sherlock não são 100% confiáveis, tá? Por quê? Porque a odd muda, né? Quando se trata de uma exchange, tem gente lá agora fazendo entrada nesses jogos de hoje, de amanhã, tem gente lá agora apostando. E essas odds vão mudando. Então, às vezes a odd tá 2.84 aqui, mas quando você vai lá pra Futbet, essa odd já mudou. Vamos pegar um jogo do dia de amanhã pra gente validar se tá batendo? Raramente bate, porque eu acho que é atrasado, eu acho que eles pegam essa odd num certo horário, né, e depois, muito provavelmente, vão fazer essa atualização só num outro horário, e aí eu acho que dá essa atrasada na questão das odds ali. Deixa eu pegar por horário, pegar um jogo de amanhã cedo, que eu acho que vai ser bem bacana, pegar aqui, ó, segunda divisão da Coreia, tá? Pra gente aqui tá 2.2 a odd do mandante. Vamos ver na Futbet como que tá essa odd no resultado final. Vamos pegar aqui, resultado da partida. Resultado final, ó, 2.2. Então aqui tá bem legal. Aqui tá bem fiel, né? Por quê? Porque tá muito perto do jogo. Então acredito que eles devam estar atualizando essa odd. Mas tem vezes que isso não acontece, tá? Então talvez aqui já esteja melhor do que era antes. E seja até uma melhoria que já fizeram. Então isso é bem legal. Quer dizer que a galera tá dando atenção pro produto e evoluindo o produto para ser mais assertivo. Então aqui é um ponto legal. Outra questão de odds é que a gente não consegue filtrar nenhuma odd do mercado de CS. E isso é uma grande merda. Mas eu acho que vai pelo mesmo motivo, né? De ser muito dinâmico a odd do CS. Então acaba que fica muito errado, né? Então talvez para eles é melhor não trazer do que
trazer totalmente errado, mas é ruim, tá? Porque às vezes você tá trabalhando num filtro ali de CS, você quer pegar odds abaixo de, por exemplo, 20, né? Que é a odd que a gente trabalha no Laser A1. Quero pegar jogos com odd abaixo de 20. Você não consegue filtrar isso pelas condições. Você precisa abrir, jogar jogo, ver quanto tá a odd e ir selecionando jogos. Eu não gosto, eu acho que poderia ter a odd do lei. É uma sugestão também que a galera tem feito muito lei, muito pelo Ricardo, né? O Ricardo é um grande entusiasta do lei goleada. Ter o lei aqui, principalmente o lei goleada dentro da ferramenta, seria pra gente muito legal, para filtrar ali uma faixa etária de odds. Coisa que vai acabar acontecendo. Com o tempo vai evoluir e vão trazer essas informações. Mas por hoje também ainda não tem. Agora vamos para as informações numéricas, tá? Aqui eu posso trazer os números dos últimos 5, 10 ou 20 jogos. Então olha só, presta atenção nessa média de custo do gol aqui. Tá 3.27 nos últimos 5 jogos. Agora vamos ver dos últimos 10. 2.74, ou seja, caiu a média, né? O momento que o time tá é um bom momento, porque essa média do custo do gol tá alta, né? Mas a longo prazo ela não é tão boa. E aí você vai ter que escolher qual informação você quer. Se você quer a longo prazo, se você quer a curto prazo, né? Isso vai variar do seu método e da sua preferência também. Então, quais são as abas que a gente tem aqui? Média de dispersão, média do custo do gol, gols marcados HT, gols sofridos, né? Gols marcados só no segundo tempo, gols marcados e sofridos no jogo todo. Então essas são as médias e dispersões, tá? Dispersões são o CV, né? Quanto mais baixo o CV, menos dispersão ali da regularidade desse evento. Aqui tem uma média de desempenho, ou seja, nos últimos 10 jogos foram 30 pontos prováveis, tá? Desses 30 o time só conseguiu 7. Então ele tá com uma média ali de 0.7 pontos de aproveitamento por partida, que é bem baixo, eu acho ruim, tá? É menos que um empate, por exemplo. O empate seria 1, né? De 3 possíveis no jogo, sem empate é 1, então esse time aqui mais perde do que empata, para você ter uma ideia. É ruim esse número, mas tem aqui o desempenho, você pode usar ele aqui no filtro. Posso vir aqui e colocar ali uma média de pontos e utilizar esse filtro para poder selecionar jogos em que o time tem uma média de pontos maior do que 2, por exemplo. Quer dizer que o time mais ganha do que empata e perde. Aqui é uma aba só de informações de over. Então jogos em que foi over 0.5, over 1.5, over 0.5. E além disso, você consegue ainda ver os jogos. Isso serve para todas as abas. Eu tenho uma setinha aqui, eu consigo ver todos os jogos que foi over 0.5 HT. E aqui tem as informações dos jogos, as odds que estavam as equipes, que é importante, né? Você quer pegar sempre, poxa, essa equipe quando ela é muito favorita, ela marca? Marca. E quando é jogo equilibrado, ela marca? Não. Então eu vou tirar o jogo quando essa equipe for jogo equilibrado, eu não vou entrar. Vou entrar só quando for favorito. Então são números legais para você poder visualizar. Você pode visualizar com 5, com 10 jogos, né? Daqui dá para você ver todos os últimos 10, né? Uma lista um pouco maior aqui de jogos. Informação legal também, tá? Isso aqui é um ponto bem positivo que poucas ferramentas têm. Eu acho que eu não vi nenhuma ainda que tenha. Essa informação é bem legal. Over específico, então você pode vir aqui, ó, jogos com pelo menos um gol marcado. Jogos com pelo menos um gol marcado no primeiro tempo. Jogos com pelo menos um gol marcado no segundo tempo. Isso aqui é um nível de detalhe que, se você tiver criatividade, você voa, filho. Você voa. Porque você consegue fazer muita coisa aqui. Muita coisa. Né? Consegue achar muitos cenários legais. Tá? Se você tiver, então, um pouquinho de calma, paciência e criatividade, você consegue criar filtros aqui muito relevantes. E aí é parar para pensar mesmo, é botar a cabeça para funcionar. Mas possibilidades é o que não te falta. Essa é uma aba que é uma das abas que eu acho que elas são inúteis, tá? É a aba de saldo de gol. Eu acho que ninguém analisa isso. Saldo de gol das equipes. Acho que as pessoas vão na média, né? Média de gol feito, média de gol sofrido. Muito raramente alguém analisa o saldo de gols que aquele time fez, tá? Aqui é a média de primeiro gol, né? Quando aquele time marcou o primeiro gol no HT, no FT, no segundo tempo. Aqui é a média de mais de 2 gols, né? Quando aquele time venceu por mais de 2 gols de diferença. Quando aquele time abriu 2 gols de diferença e perdeu. Então, para quem opera vovô aqui, esse dado é legal, tá? Só que pro vovô tem uma aba aqui específica, ó. Tem uma aba específica aqui só de dados para quem opera vovô. Então, cara, se você opera vovô, como que essa ferramenta não vai vale a pena? Você consegue ver todos os dados, você consegue ver tudo que você precisa saber. Pré-live você tem aqui. Para você fazer essa análise manualmente, você sofre, filho. Você sofre, não tem jeito. Então, para você, essa ferramenta vale muito a pena. Para quem opera escanteio, ela não vale nada a pena. E assim vai. Aqui é cachorro louco, é um método que o Ricardo operava há muito tempo, acho que nem opera mais, mas tem aqui a aba do cachorro louco e a aba do CS, né, que é a recorrência ali dos resultados, porcentagem dos resultados, que tem, por exemplo, 0 a 1,
quando aconteceu um 0 a 1 para esse time nenhuma vez nos últimos 10 jogos. Número legal para quem opera 0 a 1. Você quer que não aconteça mesmo, você quer que não seja um resultado frequente. Qual que é o resultado que mais aconteceu? Tem aqui alguns resultados com 20%, 20% de recorrência. 2 a 2, 2 a 3, né? Então foge de operar esses resultados, beleza? Então eu acho que eu consegui detalhar tudo num tempo aí de 30 minutos. Acho que vocês conseguiram entender, né, todos os detalhes da ferramenta. Se caso aí, vendo o vídeo, ficou alguma dúvida, usa os comentários para perguntar aí, tá? Mas eu acho que aqui você consegue ver se a ferramenta faz ou não faz sentido para você, né? Sem eu ter que decretar. Eu não posso decretar o que faz sentido para você. É você que opera, é você que analisa, é você que gasta tempo no SofaScore, no FutureStats e onde for para pegar essas informações que aqui já tem. Então, entender se o custo vale, né? Se o custo vale. Eu não sei quanto é a ferramenta do Sherlock sozinha, tá? Eu sei que vendem, já abriram para venda, mas eu não sei quanto que é. Então você vai ter que correr atrás da informação lá no Instagram da galera da Full Trader para você poder saber, né? O que eu consigo te trazer de informação é isso aí, né? É assim que eu uso a ferramenta, são esses os dados que a gente tem. Dá para fazer muita coisa, cara. Então, assim, é para poucas pessoas que ela não vale a pena, para ser sincero, né? Para quem opera ali pré-live, ela é perfeita. Para quem opera em live, ela traz muito dado que você precisa levar, que você precisa estar preparado. Em resumo da obra, né, faz sentido para a grande maioria dos traders e apostadores, beleza? Era isso. Espero ter ajudado vocês aí de alguma forma, né, ter colaborado para que vocês possam entender um pouco mais da ferramenta e, quem sabe, assinar e ganhar grana aí no futuro, né? Agora, 30 segundinhos para eu falar uma parada que nem 30, 10 segundinhos. Cara, se você assinar, se você gastar o dinheiro, não faz como eu fiz no início, não. Não ignora os dados. Cara, bota em prática. Bota 100 reais, faz entrada ali de 10 reais que seja, né? Cara, mas bota em prática, testa. Que eu demorei pra fazer isso, sabe? E aí você não ganha ali questão de visão de mercado e tudo mais, beleza? Então se comprar, bota em prática, mete marcha, faz grana, beleza? É nóis, tamo junto.